Fala, gente, paz do Senhor Jesus Cristo, semeadores da paz. Estamos aqui neste vídeo na intenção de parabenizar o seu empenho, a sua coragem, a sua ousadia de ministrar a palavra do Senhor Jesus Cristo para todas as casas, para os lares, né? A cada casa de paz que for aberta, né? Que nós conseguimos entrar, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, que a presença dele envolva, né? Tudo e todos naquele ambiente. Nossa intenção, lembre-se muito bem disso, que a nossa intenção é levar a paz para essas pessoas a fim de que elas conheçam mais de Deus e por fim elas aceitem esse chamado, esse propósito, essa vida de relacionamento com Deus. E isso tudo só será possível, só é possível quando eu e você, nós entendemos esse propósito, esse evangelho e nós ministramos isso para as pessoas, que é o que nós estamos fazendo. Então, glorificado seja Deus na sua vida e vamos lá, quero aqui dar algumas instruções a respeito de como nós iremos fazer, né, em cada ministração, em cada palavra, sabe? Então, que você possa desfrutar deste momento, tá? Em nome de Jesus. Vamos lá então, para a primeira ministração. Um lugar de salvação. Na nossa primeira reunião, que é o nosso primeiro dia, eu quero deixar bem claro, e preciso que você entenda isso também. Deixe bem claro, né, nós que estamos aqui em um propósito de ser bênção para aquela casa, para este lar, dizer quão feliz você está de estar participando deste momento tão único, né, com a vida do seu filho da paz. E você vai agradecer por ele ter aberto, né, as portas da casa dele. Se forem mais pessoas, maravilhoso, isso é mais ainda. Então seja muito grato, né, por ele ter tirado esse tempo. E que o Senhor Jesus Cristo abençoe aquela casa. Um dos conselhos que eu dou para você aqui é que antes de começar a palavra, né, você seja sempre carismático, como nós falamos nas reuniões passadas. Seja carismático, seja alegre, sabe? Deixe que as pessoas sintam a alegria do Senhor e a paz do Senhor Jesus Cristo através da sua vida, tá? Eu vou falar para você um conselho importantíssimo. Todas as reuniões, inicie com oração. Então, se chegou na casa, cumprimentou todo mundo, fez aquelas perguntas básicas, né, que a gente sempre faz, porque você vai agir naturalmente, né? Como foi seu dia? Nossa, tudo bem? Que dia muito especial. Muito obrigado mesmo. Estamos aqui com um propósito dos céus para a sua vida. E os céus se alegram, né? O céu se alegra com essa atitude de ter aberto sua casa para receber da palavra do Senhor Jesus Cristo. Após ter feito isso, você vai dizer para o Filho da Paz, né? Gente, antes de nós iniciarmos isso, eu queria fazer uma oração. Aí você dá início, né? Do seu jeito, não tenha medo de orar da sua forma. Uma das indicações que eu daria para você é sempre, às vezes eu ensino até para os meus filhos, dizendo, inicie a oração glorificando a Deus, inicie a sua oração agradecendo ao Senhor Jesus Cristo e consagrando aquele lugar para Ele. Então você pode dizer, Senhor, é teu este lugar, está consagrado este lugar para o Senhor. Após isso, você já começa a declarar que barreiras estão sendo quebradas, barreiras espirituais, barreiras na mente, barreiras até mesmo do cansaço físico, tá? E você começa a orar a respeito disso e sempre dizendo, Senhor, abençoa este lar, abençoa essa casa, traga paz e traga entendimento para as pessoas, para elas poderem entender aquilo que o Senhor quer para a vida delas. Então você pode conduzir a sua oração, já uma oração meio que de agradecimento, glorificação, e já repreendendo todas as artimanhas do inimigo que tentarão impedir que o seu filho da paz venha entender a palavra. Então vamos lá para a palavra? A primeira ministração que nós iremos falar, como você está acompanhando aí,
tem como tema de lugar de salvação. Entenda que você já falou isso para essa pessoa. Olha, hoje aqui está se tornando um lugar de salvação. E o texto que nós iremos ler está lá em Atos, capítulo 10, versículo 22 ao 27, que a introdução ali você acaba dando já quando você entra na casa. Algumas pessoas, se quiserem, né, cantar algum hino, fica bem a critério se você quiser fazer isso, tá? Mas aos que não, você vai usar mesmo só daquela questão daquele quebra-gelo, perguntando tudo. Aí você entrou na palavra logo após a oração, e você dá o início, né, que hoje é um dia muito especial, que esta casa abriu a porta para receber a palavra do Senhor Jesus Cristo, e baseado nessa história, a Bíblia vai falar de um homem que se chamava Cornélio, né? Um homem que decidiu, por si só, através da revelação de Jesus Cristo para a vida dele, buscar mais de Deus e querer que outras pessoas também descobrissem mais a respeito de Jesus. Uma das ênfases que você precisa fazer nesse primeiro dia é que aquele filho da paz ou aqueles filhos da paz que estarão ou estão com você naquele momento, eles também podem convidar, não só como podem, mas devem convidar, assim como esse homem Cornélio fez. Ele teve uma revelação de Deus, queria saber mais de Deus, foi enviado para encontrar com Pedro e, não satisfeito em ter simplesmente aquela palavra para ele, ele decidiu compartilhar e partilhar isso para todo mundo. Então deixe isso bem claro, tá bom? Então vamos voltar. No primeiro tópico, nós dividimos aqui, né, em 3 tópicos a respeito dessa história, como você pode ver aí acompanhando. Estou acompanhando com vocês, né, aqui no aplicativo, naquele PDF que nós temos. Então vamos lá. Cornélio, ele era um homem religioso que tinha sede de Deus, mas não conhecia a vontade do Senhor para a sua vida. Atos 10, do capítulo 10, versículo 25 ao 27, do versículo 30 ao 31. Ele era um centurião romano que buscava ao Senhor, orava, ajudava os pobres, mas não conhecia ainda a palavra de Deus. Aí você para pensar, porque nesse primeiro tópico você precisa deixar as pessoas cientes do que o que é ter sede de Deus, mas ainda não conhecer Deus. A Bíblia fala que ele colocou como se fosse um dispositivo dentro de nós que de alguma certa forma causaria uma curiosidade, uma vontade, uma busca pelo sobrenatural, aquilo que transcende, né, que está além desse nosso mundo físico. E isso faz com que muitas pessoas tenham essa curiosidade, essa vontade de conhecer a Deus. Este era o homem. Aí o que você pode fazer? Você pode dizer, talvez essa seja você, filho da paz. Talvez esse seja você, filho da paz, que conhece e ouviu muito falar sobre Deus, mas ainda não tem essa revelação do que é andar em intimidade com Deus. Esse era o Cornélio, ajudava aos pobres, orava, mas ainda estava meio que perdido no seu propósito aqui na terra, até que Deus tem um encontro com ele. E a gente vai dando sequência, né? Que ele tinha um coração sincero, mas ainda era ignorante quanto às coisas de Deus. Não no sentido de ser arrogante, mas por não saber ainda como ele deveria se comportar, né, de acordo com aquilo que ele sabia sobre Deus. Ao receber o apóstolo Pedro em sua casa, prostou-se diante dele para adorá-lo, num ato de idolatria que Pedro teve que rejeitar. Então percebe que ele, ao perceber que Pedro era um homem de Deus, ele queria se prostrar e Pedro, opa, sou homem igual a você, né? E você pode deixar bem claro também para o seu filho da paz, nesse momento de ministração, que você é simplesmente um servo, tanto quanto ele, um servo do Senhor Jesus Cristo. Alguém que simplesmente está sendo enviado para demonstrar o poder de Deus através da sua vida. E assim também você faz essa convocação para a vida do seu filho da paz. Assim também em nossos dias muitas pessoas estão buscando a Deus de maneira errada. Somente se forem ajudadas poderão encontrar a salvação em Cristo. O que é ser ajudada?
a encontrar essa salvação em Cristo Jesus. Você vai dizer para o seu filho da paz, como você está fazendo, ele também pode ser um canal de bênção. Ou até mesmo neste momento, você quer que ele entenda quanto Deus ama a vida dele e tem um propósito sobrenatural sobre a vida dessa pessoa. Amém? Aí nós vamos para o segundo tópico. Cornélio foi despertado por Deus e buscou ajuda em quem poderia instruí-lo na palavra. Atos 10, versículo 30 a 33. O desejo que esse homem tinha de conhecer a Deus era tanto que o Senhor lhe deu a visão de um anjo que o instruiu a procurar Pedro e convidá-lo para ir à sua casa. Primeiro ponto que nós temos desse segundo tópico é que ele desejava conhecer a Deus, mas ainda não conseguia, porque provavelmente você pode conjecturar e pensar que talvez ele, por causa do Império Romano, por causa das circunstâncias, ele acabava não conseguindo ver por completo, né, como ou quem era Deus, como Deus agia através da vida dos homens. E Deus acaba dando uma visão para ele que ele precisava procurar Pedro. Então, o que você vai falar para o seu filho da paz? Você vai dizer para o seu filho da paz que você pode estar em uma situação, às vezes, tão difícil que muitas das vezes você pode correr e buscar ajuda em alguns lugares ou em algumas pessoas que não necessariamente estão de acordo com a palavra de Deus, que não te darão um rumo correto de acordo com a palavra. Então você vai dizendo para o seu filho da paz, olha, a resposta que você precisa sobre a sua vida, as ansiedades, os desesperos, a busca por querer conhecer mais de Deus, você só vai encontrar em Deus ou em quem você se inspira ou caminha com Deus para te dar uma clareza sobrenatural. Então você começa a ministrar isso sobre o seu filho da paz, dizendo, você deve buscar ajuda. A Bíblia fala que nós precisamos buscar estarmos em oração uns com os outros, amar uns aos outros, orar uns pelos outros, buscar essa ajuda para que nós possamos juntos poder entender aquilo que Deus tem para nós, tá? Aí Deus deu uma visão para ele instruiu Pedro a convidá-lo para sua casa. Como Cornélio era um filho da paz, ele não hesitou. O que é isso? O coração de Cornélio já estava meio que preparado. E talvez o seu filho da paz, mesmo que você sinta que ele tem um coração meio que travado, ou existe algo ainda que está travado, ele é um filho da paz. Então, você precisa estar ministrando e pensando, Senhor, já quebra a barreira. Porque o coração daquele filho da paz está sendo preparado para que cada momento a palavra do Senhor venha ser ministrada. Então ele não hesitou em nenhum momento, ele não meio que duvidou, questionou. A palavra de Deus já estava assim, consumindo ele por dentro, que ele achou tão fácil fazer aquilo que o anjo já tinha falado para ele fazer, até que Pedro vai para a casa dele, né? E aí a gente vai dando continuidade. Ele fez o que fora mandado imediatamente ao receber o servo de Deus em sua casa. Reconheceu que estava agora na presença de Deus e declarou estar aberto para ouvir a palavra de Deus. É isso que nós queremos experimentar nesses dias. Aqueles que, como Cornélio, tiveram um coração aberto e desejoso de aprender, verão Deus fazendo coisas maravilhosas em suas vidas. Isso é importantíssimo de você deixar claro. Olha, deixe muito claro que Deus vai fazer coisas grandes e creia nisso, meu querido. Creia nisso, meu semeador da paz. Você tem que crer que Deus vai fazer coisas grandes porque essa pessoa decidiu abrir a porta de sua casa, a porta do seu coração para receber mais de Deus. Amém? Vamos agora para o nosso terceiro tópico. Cornélio não só abriu a casa para receber o servo de Deus, mas convidou seus familiares e amigos. Atos 10, 24, 27, 44 e 48. Este homem foi especial, não só porque se mostrou aberto para receber o Senhor em sua casa, através dos crentes que vieram como Pedro, mas também porque fez questão de convidar seus parentes e amigos.
nós já saímos do primeiro tópico, que nós descrevemos como era Cornélio, um homem temente a Deus, que buscava saber sobre Deus, e ele acabou encontrando, através da vida de Pedro, a presença de Deus. E no segundo tópico a gente falou que nós veríamos, né, e veremos coisas maravilhosas da parte de Deus, e você já declara, aproveita sempre no meio da sua ministração para dizer: eu declaro em nome de Jesus. Lembra sempre, em nome de Jesus. Declara em nome de Jesus, que você vai ver, caso o seu filho da paz já tenha falado para você qual é o problema dele, você já vai direto. Exemplo, aí eu declaro que em nome de Jesus Cristo, eu proclamo e clamo em nome de Jesus Cristo que a sua família seja restaurada. E nós veremos isso em nome de Jesus. Caso seja alguma doença, eu declaro cura em nome de Jesus Cristo, tá? Esse é o primeiro e segundo tópico. Agora, essa pessoa, durante o período da ministração, está sendo ministrada por você e pelo Espírito Santo, que no terceiro tópico, ela já está pensando em quem poderia ser tocado também da mesma forma. Assim como Cornélio fez, ele recebeu tanto de Deus que ele ficou procurando em sua mente quem poderia também estar ali para ouvir essa palavra. E assim ele o fez. Aí no terceiro tópico, você vai começar a enfatizar também que é necessário essa pessoa convidar mais pessoas para ouvirem, mais filhos da paz, para ouvirem, né, essa mensagem que transforma, que liberta, que salva, que cura e que muda a vida do ser humano e ainda dá uma vida eterna com Jesus Cristo. Aí Cornélio assim o faz. Ele chama mais gente, né? Ele faz questão que os seus parentes e amigos. Aí você vai dizer, né, semeador da paz, olha, talvez você tenha algum amigo, talvez você tenha algum familiar que também precise ouvir isso, talvez precise aprender mais sobre Deus, talvez você está com o coração tão passando por uma necessidade, ou sabe de alguém que está passando por uma necessidade, que você pode convidar essa pessoa para estar aqui também recebendo mais de Deus. Assim, aí você vai dizendo, assim como o Cornélio, ele chamou mais pessoas, parentes, amigos. Ele não queria a bênção para si só. Seu desejo era fazer da sua casa um lugar de salvação para muitos, e foi isso que aconteceu. Cornélio, ele percebeu que naquele momento a casa dele foi um ambiente transformado, que mudou de uma casa simples, de um homem piedoso e temente a Deus, para um lugar de salvação. Semeador da paz, você vai dizer para o seu filho da paz: aqui agora é um lugar de salvação, onde vidas virão para ouvir e receber mais da palavra de Deus. Então, você põe essa ênfase, né? Convide mais gente, tá? Eu quero estar mais tempo com você, eu quero passar mais tempo aqui e quero abençoar também os seus amigos e a sua família. Lembre-se, você é um agente de transformação enviado por Deus. Sua casa estava cheia, talvez até sem conforto, e você deixe bem claro: olha, não se preocupa não se preocupa com a gente, nós só queremos ministrar paz. Não se preocupe em fazer comida, não se preocupe em nada. Talvez se for lotar, não tem problema. O importante é que as pessoas vão ouvir uma palavra de transformação. Mas todas aquelas pessoas tiveram experiência com Deus, foram salvas e permaneceram se reunindo ali por mais dias. Olha que lindo! E você pode dizer, neste momento, que pessoas que virão podem ser transformadas por causa deste lugar de salvação. Então, querido, coloque isso na sua mensagem, a alegria de trazer a transformação para aquele lar. Aí você caminha para a conclusão, para não estender. Nosso propósito é reproduzir essa experiência neste lugar, né? Esta é uma casa de paz, onde a bênção do Senhor se estabelecerá e muitas pessoas serão alcançadas, poderão transformar seus lares em casa de paz. Nosso papel durante a semana, e você agora dá uma missão para ele. Se caso o seu filho da paz já saiba do seu projeto todinho de 8 semanas, né, 7 semanas ali, você vai dar uma missão para ele. Fala: eu quero te dar uma missão agora. Eu vou voltar semana que vem, mas eu quero muito que você convide mais pessoas. Convide pessoas que estão
tristes, pessoas que estão abatidas, pessoas que estão em vícios, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão ansiosas. Você vai descrevendo, dando características e você vai dizendo para essa pessoa convidar outras pessoas, tá? Porque semana que vem nós iremos dar continuidade e falaremos mais sobre aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. E você vai dando continuidade, né? Convidar, mostrando que o propósito é buscar ao Senhor por 7 semanas juntos, para que Ele entre no seio de nossas famílias, no centro das nossas famílias e as abençoe. Todos devem estar presentes na semana que vem, trazendo seus visitantes, inclusive passando antes nas casas dos vizinhos que aceitaram o convite, a fim de trazê-los, se possível for. Pegue o contato das pessoas que forem convidadas e nós mesmos, semeadores da paz, dê uma ligada. Tenta aí fazer uma visita antes e falar, cara, eu quero te ver lá semana que vem. Eu quero que você esteja lá semana que vem, porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Lembre do seu propósito. Não é simplesmente você estar fazendo uma visita comum ou regular na casa de alguém. Você está indo como um agente de transformação. E aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer, tá? Deus abençoe você. E aqui nós temos no final, né? Antes de sair da casa do seu filho da paz, você faça esse convite, unja, pegue, né? Você vai estar levando o óleo, você unja a porta da casa como um ato profético. Você vai ungir, Senhor, eu abençoe esta casa. A partir de hoje, aqui está a bênção do Senhor e o mal não vai ter poder. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe, guarde e libere a bênção sobre aquela casa, tá? E agradeça, seja simpático e Deus abençoe a sua vida. Assim a gente encerra o nosso primeiro dia de ministração. Deus abençoe, querido. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.